a gente sabe que juntando esse nível, essa questão desse entendimento, nós temos aqui um corpo humano. A gente já viu isso algumas vezes durante a nossa aula. Nós temos um corpo humano e esse corpo humano, deixa eu diminuir um pouquinho aqui esse IUD, senão a gente vai ter aqui um humano com a cabeça um pouco avantajada. Então veja, ó, a gente está construindo a árvore sefirótica, essa questão do nome sagrado parecer com o corpo humano, isso não significa que Deus tem uma forma humana. Pelo amor de Deus, não pense isso. Então veja. Então, e é lógico que se aqui eu tenho um corpo humano, eu tenho aqui o órgão sexual, que vai ser exatamente o vávio. Então veja, eu tenho aqui então essa construção, e se eu não passo aqui pela letra Tav, como a gente viu a construção das letras hebraicas, então cada uma das letras ou mundos espirituais vai ter uma história. A gente contou a história do Shaddai, que não pode ter o Yud, que pode descer até aqui embaixo. Por que isso não pode acontecer? Porque se a pessoa não rompe essa barreira aqui, que nós chamamos de a barreira da diferença entre o homem e Deus, e que é lógico, absolutamente, que o homem não vai conseguir fazer isso sem a ajuda do Eterno. E não tem nem como ele começar a pensar que ele pode fazer isso por si mesmo, não. Então, aqui eu tenho esse tempo, essa forma e esse tempo de 6.000 anos, que é o tempo que é necessário para a retificação do ser humano. 6.000 anos é o ponto que eu vou retificar, e por isso se passou, né? Então, muitas e muitas reencarnações no período de 6.000 anos. A gente viu e a gente sabe que a Torá não foi construída em 7 dias, mas que está falando desses 7.000 anos de construção, né? Ontem a gente falou do Holoceno, depois falamos do Antropoceno, que é o momento que nós estamos vivendo, onde na história do planeta Terra, pelo menos daquela que nós conhecemos, é a única vez que o homem ou um ser biológico está participando diretamente da mudança do tempo no nosso planeta. Fora isso, nunca houve algo semelhante ao que nós estamos vendo agora. É algo muito sério. Então veja, nós temos aqui um corpo que é todo um corpo universal e que, de certa forma, lembra o corpo humano. Então veja, o prazer que é gerado aqui nesse mundo, a construção de uma alma, na verdade, ela é feita através de quebrar essa barreira. Por isso nós vamos ver alguns nomes estranhos dentro da Torá, o Eterno chamando de Israel. Quem é Israel? Malhut. Israel não é de forma alguma, é só um ponto aqui dentro desse planeta. A metáfora do local foi usada exatamente aqui, para que as pessoas pudessem entender. Mas não é exatamente Malhut ao planeta Terra. Usou-se a palavra Israel, que a gente já explicou algumas vezes que se chama Israel, e a gente salientou e tem salientado para vocês que na Torá tudo é metafórico, são linguagens figurativas. Elas não existem de fato, elas apenas apontam para algo no mundo espiritual e não apontam nada para o nosso mundo. Isso significa que exatamente não existe nada de história no nosso mundo, não em relação a isso, em relação a essa questão. Muito bem, essa questão dessas histórias literais aqui, não tem porquê. Então, veja, o que está falando é de uma alma que surge aqui dentro, e essa alma ela vai se evoluir nos mundos acima. Uma má compreensão, do que os cabalistas, porque quem escreveu a Torá foram cabalistas, falaram
ou até mesmo aquilo que nossos sábios desejaram codificar dentro da cultura, e assim eles podem então é, guardar os ensinamentos da Torá, como a gente já viu sobre. É, a gente pode ver sobre a palavra trigo, não é? A gente pode ver por algumas palavras essa, é, essa questão sendo salientada, por exemplo, eu estou falando de trigo dentro da Torá, não é? O que realmente eu estou falando? Estou falando de trigo? Não. Eu estou falando de azul, né? Na Torá, eu estou falando de azul realmente? Na Torá, não. Eu estou usando o termo ouro na Torá, eu estou falando de ouro? Não, eu estou falando das Sefirot. Um exemplo, só para a gente chegar aqui a uma conclusão, é de que realmente é como eu estou falando. É lógico que a gente vai ter que avançar devagar e conforme a gente consegue, né, trazer para vocês essas ideias. Então veja, eu tenho a palavra trigo, né, e a palavra trigo, ela é escrita dessa forma, Raitá. Então um ret, um yud, um tav e vai ter um re final. Muito bem. Então aqui eu tenho a palavra trigo, e o que significa trigo eu vou descobrir não só no desenvolvimento das letras, se eu quiser, mas também na sua gematria. Veja, 8 do ret, 10 do yud, o tav é 9 e o re é exatamente 5. Quanto eu teria aqui? Ó, 18, 18 com 9, 27. Então aqui no início eu tenho 27, que são 27 letras hebraicas. Com Re eu tenho 32. O que o trigo está falando? O trigo é uma representação do numeral Beit Lamed. O que é Beit Lamed? É como se escreve 32, ou Lamed Beit. Então eu tenho aqui o Lamed Beit, 32, que são a formação da palavra inicial da Torá, da primeira letra e da última letra, Olev, tem 32, que é coração. Então veja, trigo tem um peso de coração e tem um caminho de 32, que são os 32 caminhos para entendimento dessa Kabbalah. Veja, esse trigo em qual eu vou fazer a minha ralá, vou fazer o meu pão, não é muito bem o trigo que está descrito ali dentro, e por isso nós temos a linguagem dos ramos. A linguagem dos ramos, ela serve, essa linguagem, para nos trazer a metáfora sobre o assunto. Veja, porque se tudo é metáfora, seria diferente no caso da circuncisão. E aí, a gente tem um problema, porque, na verdade, algumas palavras não são literalmente o que estão escritas, como no caso da palavra porco, que é tão discutida. Não existe essa palavra na Torá. E a palavra circuncisão em si também não existe. O que existe lá é que você deve fazer uma brit na orlá. E orlá, essa circuncisão na lua, porque a partir daqui, ou internamente, metaforicamente, é onde você tem que tirar essa película, essa pele que cobre esse aspecto. Porque a pele representa o ego, foi a pele que cobriu a alma, e você não pode chegar no mundo da alma com as recepções do corpo. Muito bem, então dentro disso os sábios foram buscando as informações nos mundos superiores e falou-se Goim. O grande problema da palavra Goim é que ela também é muito mal interpretada, porque a palavra Goim, ela não é pejorativa de forma nenhuma. Isso se tornou pejorativo justamente quando se cria alguns sistemas, né? Olha, a gente sabe, basta estudar um pouquinho a história, nós temos historiadores aqui no grupo, não é? Pessoas que estudam história, eu tenho outros alunos que são historiadores. Nós falamos aqui de uma história que não é muito bem a história convencional, mas nós sabemos e podemos ver que sempre a vida houve diferença. Na época da escravidão, os mais ricos e os brancos tinham um valor de vida, suas vidas eram maiores do que a vida dos negros. Depois nós tivemos
a construção industrial, os homens ficaram muito mais ricos que os outros. Inventamos o banco para guardar dinheiro e aí quem era mais rico tinha a vida desse rico, dessa pessoa com status social maior, tinha mais valor do que a do outro. Isso não é o que é verdade, isso é o que foi implementado. E isso, paz, ainda é uma coisa que é real no nosso mundo. Por exemplo, quando nós vemos alguma pessoa que tem uma ascensão dentro desse mundo que nós vivemos, o mundo midiático, o mundo da mídia, então a gente coloca assim, poxa, fulano de tal morreu, poxa, a fulana era tão bonita e morreu, etc. Então a gente coloca peso dentro da vida dos seres humanos pelos seus status sociais, sua beleza, tudo isso a gente faz de uma forma errada. Mas por que nós fazemos isso? Porque a nossa cultura, a própria cultura do ser humano, empurra ele para pensar assim. E ele não percebe que ele está cometendo um grande erro. Porque vida é vida, porque todo corpo tem uma alma. Então, o próprio sistema vai pegar e vai colocar a pessoa dentro de um nível que ele quer que você esteja. Muito bem. Esse nível ele pode ser, né, um sistema político, algum tipo de coisa que faça você acreditar muito nisso, e aí você fica desligado do que realmente é tudo. Como eu sempre digo, a gente está numa matrix. Nada aqui é real, só é real enquanto você estiver dentro desse corpo e você tiver os órgãos para perceber. Quando acabar essa vida, você não tem nada aqui, exatamente nada. Tudo vai sumir e você já vai estar do outro lado, no mundo dos pensamentos e no mundo da alma. Então, veja só. Vamos aqui para a palavra Goim. A palavra Goim, ela quer dizer nações, né? Essa palavra Goim, na verdade, ela não significa literalmente Goim, ou seja, porque Deus faria um povo especial e dispensaria aos outros povos um tratamento diferente. Então, se a gente coloca isso, a gente fica muito perdido, porque não foi só o povo de Israel que sofreu, não é? Vários povos sofreram muito. Muitos e muitos povos foram capturados, foram feitos cativos, e assim foi, e assim, de uma certa forma, ainda que houvessem deuses estranhos, tudo sempre foi feito por Deus, não foi feito por outro. Então essa palavra Goim, não é, na sabedoria da Torá, é uma pessoa que é considerada um judeu, mas não de acordo com o que nós conhecemos como a nacionalidade ou a descendência de um judeu. Não é isso que a Torá está falando, mas de acordo com o anseio de atingir verdadeiramente a Shem. Esse é o ponto crucial da Torá. Ou seja, o grau de equivalência com as características do Criador. Se o Criador é 100% doação e se eu sou 100% recepção, é lógico que eu estou em aspectos diferentes. Então, o Eterno não vai estar de acordo com o que eu sou. Então, as características do Criador têm que começar a existir em mim, que significa, não é, que essa aquisição da característica da doação. Então, se nós temos um movimento interior, né, que é chamada de Goi, ou seja, uma nação, um desejo interno, então veja, é assim que funcionou. Então, isso começou tudo na Babilônia Antiga. Então, se nós partimos do parâmetro que o próprio Abraão ele era descendente de Babilônia, porque ele saiu dos caldeus, Babilônia, que é uma metáfora para as questões complexas do desejo do ego, e ele então sai, então todo o povo de Israel é descendente de babilônios. Pelo menos é a informação que a Torá quer passar, não através da historicidade, mas através do que está sendo metaforizado aqui dentro.
Então, essas pessoas que estavam na Babilônia, que chega a ser 1 milhão de pessoas, eles ficam em torno de Abraão, que lhe ensinou sobre a união e como alcançar o Criador através da união. Então eles começaram a ser chamados de Goi Kadosh, ou seja, nações santas, um povo santo. Ou seja, pessoas que operam de acordo com a doação e amor entre eles. E essa doação de amor entre eles é para alcançar o Criador. Por isso o grupo de Kabbalah ele tem que ser um grupo de pessoas que se amam inteiramente. Amar inteiramente não é daquela forma como nós vemos por aí. Eu amo você até sairmos aqui de dentro desse local. Então, até certo momento, quanto eu me dou bem com você, ou se eu tenho uma amizade ou não. Não, realmente uma família, um povo espiritual. E assim tem que ser, porque cada um vai representar uma sefirote dentro da árvore sefirote. Nesse momento, todos vocês vão estar representando uma sefirote aqui dentro dessa conexão que nós estamos fazendo. Por isso, várias vezes é salientado, principalmente na destruição de Sodoma e Gomorra, desculpa, 50 justos que teriam que ter para começar a salvação da cidade e avança para 10 justos. Então veja, o mínimo que nós temos que ter para estudar a Cabala são 10 pessoas sérias com esse estudo. Às vezes a gente completa o quadro e às vezes não completa, porque alguns alunos não podem estar, mas o certo era sempre ter 10 alunos. E quando nós tivermos 10 alunos, a gente tem que separar grupos e grupos para que sejam sempre grupos de dezenas, para que essas pessoas elas possam receber dessa árvore sefirótica de seres humanos tratados e que conseguiram romper com essa barreira da recepção, elas possam então entender isso. Então a palavra goi não é nada pejorativo, né? Ela significa essa questão de ser goi, akadosh, alguém que está buscando, né? E essas pessoas são atraídas para alcançar o Criador. Então, é o que a sabedoria da Cabala diz. Não tem nada a ver que existe ninguém mais especial do que ninguém. Por isso que a religião não nos afeta. Elas não podem chegar perto de nós de modo algum. Então, essa questão desse entendimento é uma saída, não é? Dos mundos espirituais para nosso mundo. Em outras explicações, goins são desejos também de recepção. São desejos que nós temos de recepção e esses desejos eles vão ser metaforizados aqui como nações do mundo. Então, assim a gente percebe o que é ser goim. Pode ser um goim ou um goim kadosh. Não existe, cientificamente falando, espiritualmente falando, um ser humano mais elevado que o outro ser humano. Pode haver dentro de aspectos culturais, mas pasmem, nem sempre uma questão cultural pode provar que uma pessoa é mais inteligente do que a outra. Mas a questão também não é essa, porque se a pessoa foi criada naquele aspecto, naquele local, ela foi criada com uma missão. Então, qual o assunto é que nós chegamos? Que toda vez o Eterno está falando dessa questão das nações, é uma linguagem dos ramos, também quando o Eterno chama Israel de prostituta, ou de prostituta, mulher infiel, enfim, servo infiel, são algumas formas de falar. Por que servo infiel? Porque não estuda a Torá. Por que prostituta? Porque não rompeu a barreira do interesse. Quando uma mulher que não ama um homem, ela vai se deitar com esse homem, ou até vice-versa, um homem que não gosta da mulher faz isso, também é um tipo de prostituição, ou a mesma prostituição, não há sentimentos verdadeiros em relação à esposa e aí com o marido. E aí o que acontece? Atraímos tudo daquela árvore que está aqui debaixo, que é a árvore do interesse, e então nós somos chamados de prostitutas. Estamos lidando com Deus por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode nos oferecer. Filhos infiéis é porque nessa linguagem nós estamos aqui
somos criaturas do Eterno e somos infiéis ao que nós prometemos fazer para o Eterno. Quando então eu entendo todas essas metáforas, e eu entendo que essa circuncisão, se você para pensar bem, e aí é uma linguagem de Torá, não é? Nós temos um sêmen aqui, a ideia que se tem aqui ao tirar a pele do prepúcio, porque é o rompimento da orla para chegar aqui no vave, é que a pessoa tem uma sensibilidade sexual maior, ou ela tem uma sensibilidade mais próxima de sentir o prazer, para que ele possa trazer esse sêmen, esse yud, até esse nível aqui de baixo, mas um yud puro. Por isso é que Deus também chama Israel da parte feminina, por isso que a Torá é uma ketubá. Caso não haja o cumprimento dessa ketubá, então o ser humano ele não recebe esse êxtase espiritual aqui no nosso mundo e vive construindo êxtase em cima de objetos. Ou seja, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de mais, etc. Porque ela não sente aquele êxtase espiritual. Então ela fica, quando você deseja algo, você corre atrás daquele algo, daquele êxtase. E aí você acaba então se sentenciando a ter desejos momentâneos através de objetos, de relações, enfim, algo que pode te dar um prazer que é finito. Enquanto esse prazer aqui de servir o Eterno, caso a pessoa estude a Torá de noite, construa uma tela que demora-se muito tempo para que esse sêmen desça por toda essa árvore e tenha um livre canal, não o canal da letra Kuf, lembra? A gente tinha a letra Kuf, que todo mundo tem alimentação divina aqui, não, um canal totalmente aberto. Então essa é a metáfora desse sistema da gente estar fazendo a circuncisão. Ela não é externa, ela é interna. Se ela fosse externa, haveria grandes problemas aí para a gente resolver. Por quê? Porque nós estaríamos tendo que fazer alguns questionamentos com Hashem. Porque se nós pegamos e vemos o povo de Israel, é o povo que mais sofreu, assim, pelo menos dentro das histórias que se contam. E que é usado, lógico, um paralelo dentro das histórias bíblicas. Só que as histórias bíblicas, elas não aconteceram na literalidade. São segredos. Você veja, 70 anos. 70 anos está ligado às 7 sefirotes. Que a história de Esther foi avisada em 123 províncias, ou 127 províncias, e que eram 70 nações, que eram 70 línguas dentro da Torá. Qualquer um historiador aí sabe que não existia essa conta dessas 70 nações, não fecha. Então isso significa que não está falando de nações, está falando desses aspectos da árvore dentro do ser humano e dessa construção. E aí o que aconteceu? Tudo que era para fazer dentro da Torá era isso aqui, ó, unificar o nome divino. A gente unificar o nome divino, aqui embaixo é que é feita a unificação. E o que nós fizemos? Nós separamos o mundo divino, porque as pessoas pegaram, pelo menos conscientemente, culturalmente, religiosamente, eles prenderam o Eterno dentro de uma bolha, de um pensamento estranho à própria Torá. Porque a gente vai ver mais tarde, mas isso, seguir uma religião, botar uma roupa, fazer marcas no corpo e até mesmo circuncisão não garante a salvação de ninguém. Senão todo mundo, né? Na verdade, isso o que salva a vida da pessoa é o estudo muito profundo para ter esse entendimento. Porque se você não tem o entendimento, você também não tem como saber o que está acontecendo acima de você. Você não tem como saber o que é a Torá.
E seria um absurdo Deus mandar a gente estudar essa Torá se não tivesse algum significado o estudo dessa Torá. Então perceba, lá na Torá também está proibido fazer o quê? Marcas no corpo, não é isso? O que é fazer marcas no corpo? Não é somente na questão do corpo físico, porque marcas, eu tenho uma marca aqui de uma cirurgia que eu quebrei o braço, que ficou uma cicatriz aqui imensa. Eu tive uma marca involuntária. Então quer dizer, eu fiz um pecado involuntário, aí vão ter várias explicações. É lógico que não se deve fazer marca no corpo, não é? Existe um porquê disso. Mas na verdade essa marca é no corpo de Adão. Qual é a marca? Separar a humanidade. Adão é a humanidade. Quanto mais pluralidade de ideias, vamos lá, fulano de tal, tá lá numa igreja, aí eu tive uma revelação. Tenho que abrir outra igreja. A minha igreja vai ser diferente porque, sabe, eu sou melhor e tal, sou profeta tal. E cria aquela. Ele chega aqui nessa árvore sefirótica aqui, ele já desce no outro dia querendo salvar o mundo. Né? Ele está na árvore sefirótica aqui dentro, tem revelações dentro desse sistema, já volta no outro dia querendo salvar o mundo, que ele foi escolhido, que ele é mais especial do que todo mundo, e etc. É o próprio ego em si. Então veja, aí vai dividir mais a humanidade. As pessoas vão acreditar porque talvez tenham preguiça de estudar, de ler, de buscar uma informação. É sentenciada a encontrar líderes que vão falar para elas, ó, não estuda cabala não, isso aí não é para você, isso não é ainda para o seu nível, não é? Não estuda cabalá e bota um monte de caraminhola na cabeça da pessoa. Ah, você não sabe ler o hebraico, não sabe ler o aramaico. 99%, se não 100% já está traduzido. Qualquer pessoa pode ter um entendimento profundo da cabalá. Então veja, tudo isso é que faz parte. Então, se eu faço um machucado aqui no corpo de Adão, eu separo, eu trago separação aqui dentro de qualquer aspecto para a humanidade, e isso pode ser feito em vários âmbitos, até através da Lashon Hará. Lashon Hará é uma coisa terrível. É por isso que o Ari, quando as pessoas iam estudar com ele fazia um contrato. Vocês sabiam disso? Ele fazia um contrato, todo mundo assinava. A primeira coisa, ó, que ninguém vai falar mal de mim, e ninguém, que as pessoas vão seguir as minhas regras e etc. E não era qualquer um que entrava não, ele não deixava. E no final ele não deixou as pessoas escreverem nada do que ele falou. Ele só deixou mesmo o Raim Vital. E ele fala, eu só vim para salvar o Raim Vital, só vim para consertar a alma do Raim Vital. Por quê? Foi o Raim Vital que escreveu todos os livros do Ari. Todos eles foram escritos pelo Raim Vital. Por isso que ele veio consertar a alma do Raim Vital. E diga-se de passagem que o Raim Vital não era qualquer um não. Era um homem num nível espiritual altíssimo. Ele deixou de escrever as suas ideias para escrever as histórias do Ari. Ele se colocou abaixo e quis construir aquilo que o Ari deixou e não o que ele poderia trazer. Tudo bem, então veja só, dentro dessa construção a gente está entendendo então que tudo aquilo que causa divisão eu não posso estar no meio. O que causa divisão? A gente já citou vários grupos que têm ideias diferentes e que se colocam, e aí por incrível que pareça, como a gente tem essa conotação, assim, egocentricamente até mesmo grupos menores, minoritários, mas que de certa forma têm as suas razões. Mas mesmo assim isso é um tipo de divisão, porque o ser humano não pode ver diferença no outro ser humano, ainda que a diferença no corpo exista, a cor, etc. É uma questão de tonalidade, né? Ou mais melanina, menos melanina, etc. E que tem suas vantagens, às vezes em alguns aspectos, né? Muito bem. Então é isso, as pessoas têm que descobrir o mundo da alma e sair do mundo do corpo. O mundo do corpo é exatamente isso que a gente vê todo dia. Eu sou do time de futebol A, eu sou do Y e eu sou do X. Então eu mato você, tem às vezes que absurdamente acontece isso.
eu sou do partido isso, você é daquele partido, e começam a ter ataques, Lashon Hará, Lashon Hará, Lashon Hará, e aí você está em tudo menos na Torá. Não está na Kabbalah, porque a Kabbalah é exatamente que você tem que estar acima dessas ideias. Você tem que olhar as coisas a partir do alto. Você não pode estar no mesmo nível daquelas pessoas que estão lutando por questões dentro desse mundo. Isso também não significa que você não vai lutar por questões desse mundo, porque a sua missão já está ancorada dentro de você. Agora, essa questão de entender isso salienta a pessoa que, se ela não mudar internamente, então ela não consegue fazer a circuncisão, que é interna. Perceba que o corpo, quando você morre, a circuncisão, o corpo, tudo desaparece. Tudo vira pó, dependendo do tipo de solo que você esteja, né? Então veja, aqui nós temos que compreender a metáfora, porque quando a alma sai do corpo, o corpo acabou. Se ele ressuscitar um dia, muito bom. Se ele vier num próximo corpo, muito bom também. Porque na verdade o que nós vivemos é o agora. Nós não vivemos o passado e não vivemos o futuro. Agora, sempre vai ser o agora. Não agora é o que você está vivendo. E é agora que você tem que estudar a Torá. É agora que você tem que ser feliz. Daqui a um minuto você não sabe o que vai acontecer. Daqui a uma hora você não sabe o que vai acontecer. Então agora é o que é real para nós. E veja, descobrindo isso, doação vezes recepção, o que vai mudar dentro disso tudo, porque todos nós temos que receber, é impossível, desde a luz do sol, oxigênio, etc. Então nós temos que mudar a intenção da nossa recepção. Para que eu desejo receber? Como eu desejo receber? É lógico que nós devemos respeitar os nossos limites internos. Tem pessoas que têm problema em doar, tem problemas em dividir, e isso não tem problema nenhum, é o aspecto da pessoa. Então a pessoa começa a se forçar a pensar na ideia de doação. A pessoa começa a tentar forçar dentro de si saber que ela vive numa coletividade. E que mesmo que todo o aspecto da coletividade seja percebido através do seu eu, do seu cérebro, e ela é uma só com o eterno, então, mesmo assim, ela deve amar aquele próximo e perceber que dentro daquele próximo tem uma alma que é ela mesma. Essa divisão na humanidade foi que trouxe mal para o nosso mundo. O olhar do outro, o olhar e a percepção do outro, que muitas vezes eram discussões, na maioria das suas vezes religiosas, e a religião também é política. Tem duas pessoas, cada um tem um pensamento, discute-se uma argumentação para defender algo que se acredita, a pessoa então está no sistema político. Então a própria religião é um sistema político. Agora, o que as pessoas não percebem é que todos esses sistemas são finitos na sua existência. Você pode ser cristão durante toda uma vida, mas na próxima vida você pode ser budista. E na próxima você pode ser também, nascer na Índia. Ou você lá atrás nasceu em outras religiões, que já são religiões extintas. E de uma certa forma você ficou ancorado àquelas ideias toda a sua vida. Por isso que a Cabala não é religião. Não se trata do tipo de comida, não é uma religião dietética, não é uma religião onde eu faço marcas no corpo de Adão, eu divido a humanidade. Não, a Cabala ela só fala de uma coisa. Eu já expliquei isso algumas vezes, mas vou explicar de novo. A Torá, ela só fala de uma coisa.
ela só fala porque ela é formada só de uma letra. Toda a Torá é formada de uma letra só. Então ela só é formada da letra Re. Por que ela só é formada da letra Re? Para os novos alunos, não é? Ela é formada da letra Re porque se você... deixa eu só mudar aqui. Bem, se você pega o Aleph, que vale 1, soma... você vai somar esse Aleph com a letra Tav. Então você vai ter 400 mais 1, né? Deixa eu só aumentar aqui, deixa eu consertar aqui para a gente fazer essa conta rápida. Vamos ver, ó, Aleph mais Tav, e você vai ter 400, o Tav 400, o Aleph 1. Então você tem aqui exatamente 401, então que vai dar 4 mais 1, igual a 4 mais 1, cortamos o 0, que vai dar 5. Pegamos a primeira letra e a última letra e fizemos a construção, ó. Vai dar 5. Se nós fizermos isso com a segunda letra, pegamos a primeira e a última segunda letra e a penúltima letra, Beit Shin. Então a gente tem aqui o Beit mais o último. O Beit vale 2, o Shin vale 300, então a gente tem 302. Vamos avançando para que a gente não, senão não vai dar tempo. 302, então é 3 mais 2, nós temos 5. O resultado final é 5. Vamos pegar agora as letras da mesma forma, né? Pegamos a penúltima, a antepenúltima e assim sucessivamente. Vamos lá. Então agora pegamos a letra Gimel, que é a terceira letra, com a letra anterior, que é Resh. Então nós temos 203. Então agora é 2 mais 3, mas pode também ficar dessa forma aqui, não tem problema nenhum. Vai dar 5 no final. Se nós pegarmos agora o Dalit, que é a quarta letra, e somarmos aqui com a letra Kuf, que é 100, então a gente vai ter aqui exatamente 104. E aí nós temos, cortamos o 0, vai dar 1 mais 4. E 1 mais 4 é igual a 5. Se nós pegamos a própria letra Re e somamos a letra Re exatamente com a letra Tzadik, que é 90, então nós vamos ter aqui 95. Somamos 9 mais 5, vamos ter 14. 14 vai ser igual a 1 mais 4, que vai ser igual a 5. Ops, acho que deu uma confusão aqui. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Deu 14, vou botar o sinal de mais aqui no meio do 14, que vai dar 5. Muito bem. Pegamos então agora o VAV, que é 6. Somamos então com o PEI. VAV 6, o PEI é 80. O VAV está colocado aqui. O PEI vai ser colocado aqui. E vai dar 86. Nesse caso, 86, 8 mais 6 vai dar 14. E aí eu não vou botar o 14 porque vai me dar trabalho aqui por causa do hebraico.
e aí eu vou ter 14 e 1 mais 4 vai dar 5 novamente. Eu pego então a letra Zayn e vou somar a letra Zayn, que é 7. Eu somo essa letra justamente com a outra, com a letra Ayn, que é 70. Então eu tenho 77, 7 mais 7, 14. Vamos colocar só aqui o 7, 14, que vai dar 1 mais 5, vai dar 1 mais 4, vai dar 5 novamente. Eu pego a letra Het e somo agora com a letra Summer. Então eu pego a letra Het, que é 8, e somo com a letra Summer, que é 60. Então, olha, 60 mais 8, 6, vamos cortar os zeros, 6 mais 8, vai dar 14 novamente, e 1 mais 4, a gente já tira aqui, ó, já bota direto a conta, 1 mais 4, espera um instantinho, eu não estou botando a construção dos números para a gente mais, então 1 mais 4, mais 4, não é? Vai dar exatamente 5. Então eu tenho agora a letra Tet, e a letra Num. Então veja, Tet é 9, Num é 50, logo vai dar 9 mais 5, cortamos o zero, e nós vamos ter 14 novamente, 1 mais 4, 5 novamente. Pegamos o Yud, e vamos somar o Yud com o Men, que é 40. Logo nós temos, deixa eu ver aqui, somamos o Tav com o Num, o Yud vai dar 10 aqui, mais 4 aqui, somamos, vai dar 5 também, tirando os zeros. No final vai dar 5 também, que somamos o zero. Pegamos a letra Kaf, que é a letra depois do Yud, que é 20. Somamos então com a letra Lamed, que é 30. E é lógico que vai dar 50, só basta cortar o zero e temos o 5. E acabamos, fechamos todas as letras, né? Veja, então isso significa que toda a Torá é formada só da letra Re. Toda a Torá ela é formada dessa letra e ela não tem nenhum outro assunto senão sistema recepção vezes doação, até porque a letra Re é a letra que fala do ego, é a letra que representa o ego. Então, toda a Torá é feita da letra Re, né? Fomos provados aqui através da gematria, através de uma conta complexa e uma conta que prova que a letra Re é o início. Então veja, temos um Re aqui em cima, de onde é o início da projeção da nossa reencarnação, e temos um Re aqui embaixo, que é a nossa volta para esse mundo do ame a Deus acima de todas as formas, acima de todas as coisas. Aqui é o amor que você deve representar ao seu irmão, assim que você chega a esse nível de amor supremo. Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e
que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, onde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos. A gente vai descobrir o porquê. Nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico.